Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Todos os amigos presentes e os nossos amigos virtuais. Hoje eu fui incumbido de dirigir o trabalho. Diz que hoje sou eu, né? É o diretor que doutrina, né? Ele representa. Tá bom, Cleide, obrigado, viu? Então vou tocar o barco aí, vamos ver. Se tiver algum problema, você me dá um toque. Então nós vamos aos recadinhos de hoje. Todas a última semana de cada mês nós temos as nossas palestras, né? Então nós tivemos na terça, hoje é quarta, nós vamos falar sobre fora da caridade não há salvação. E hoje quem vai nos falar, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso querido Roberto Lucito, que já é... Boa tarde a todos. Boa tarde. Já é patrimônio da casa, né, Roberto? É assim. E amanhã, à noite, às 20h15, nós temos o Rogério Fante, que vai nos falar sobre Sócrates e Platão. São os precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Tá? Bom, em dezembro a gente fala das palestras de dezembro depois, né? Isso. Não precisa dizer agora não. Nós temos agora, no dia 7 de dezembro, nós temos o nosso bazar de Natal. Vai ser um sábado das 10 às 16. Deliciosos salgados e doces. Bazar de seminovos, com roupas e calçados a partir de R$5. Quando chegar às 15 horas, a gente dá uma paradinha e nós temos uma palestra também. Quem vai nos falar é o Cássio Branco de Araújo. Ele vai nos falar sobre as duas Marias na vida de Jesus. Alguém sabe quem são as duas Marias? A mãe dele. A mãe e a mãe. A mãe dele, Maria, que chamava-se Miriam, né? E Maria Madalena. E vamos também, nós temos uma campanha de sacolinhas de Natal. Ainda tem algumas aí, né? Sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco. Quem preferir poderá também fazer a doação em dinheiro, que o SEAC montará essas sacolinhas, né? Informar sobre a doação em dinheiro, né, Leandro? Informar que é sacolinha de Que é Natal. sacolinha, né? Para que o valor possa ser destinado para sacolinha. E tem até o dia 7 de dezembro para entrega também. O nosso encerramento das atividades desse ano vai ser no dia 12 de dezembro, numa quinta-feira, né? E em janeiro nós temos o sistema de plantão. Nós temos também a campanha dos quadradinhos de lã, tá? Isso aqui a gente fazia só no inverno, viu, Roberto? Né? Mas como nasce criança o tempo todo e precisam, né, de mantas, porque depois isso daqui são de quadradinho de 20 por 20. Depois é colocado unindo um no outro, né? Que as nossas. Ali tem modelo. Deixa eu mostrar essa. Olha aqui, ó, que importante. Não é? Ah, isso é uma manta, né? Quadradinho, né? Olha, gente, como é que fica. Principalmente para você que é nova aqui. Olha que legal que fica. Tá vendo? É montado. Quem souber fazer isso daqui, tudo bem. Quem não souber, nem eu, não sei fazer nem tricô nem crochê, a gente compra a lã, traz e as nossas tricoteiras se incumbem de fazer os nossos quadradinhos de lã, tá? Olha quanta coisa a gente pode ajudar, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas novos e seminovos. A roupa tem que ser em bom estado, porque a gente não tem como lavar aqui, né, higienizar, tá? Para doações em dinheiro, contatem-nos que a gente informa o nosso Pix. E se quiser contribuir mensalmente, o valor mínimo é R$20, né, Leandro? Isso.
A mensalidade. mensalidade, né? Doação, qualquer valor. A doação é qualquer valor, né? A arrecadação também a gente faz de tampas e lacres de plástico, de garrafa, requeijão, lacres de lata de alumínio e também blister, que é aquela embalagem interna de remédio. E também notas fiscais sem CPF, para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Quem puder, né, quem tiver um tempinho, entra no Google e coloca lá Instituto Amor Rosa e pega o videozinho deles, que é excelente, é sensacional. Eles fazem um trabalho maravilhoso com essas tampinhas, esses turistas. Eles separam tudo por cores, né, as tampinhas por cores. Aí eles revendem para fábricas que injetam plástico, né? E com dinheiro eles fazem peruca para criança, fazem mil e uma, né? Crianças com câncer. Então, é uma forma da gente ajudar, né? O atendimento fraterno, chegar meia hora antes do início das reuniões. A distância também a gente faz pelo WhatsApp, só enviar e-mail para a gente, né? Livros eu já falei. E uma coisa muito importante que é o Evangelho no Lar. Quem faz aqui? Quase todos fazem, né? Evangelho no Lar. Então tá. Quem não souber, nós temos o roteiro ali na secretaria, só pedir para a Meire que ela entrega o roteiro dos livros, tá bom? Bom, já falei demais, senão vou tomar uma bronca do Lucito. Nós vamos assim, então, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos, agradecendo pelo dia de hoje, de estarmos reunidos aqui para essa palestra do Lucito, fora da caridade não há salvação, que a gente possa ouvir todos os ensinamentos que vão ser passados e, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os mentores desse nosso trabalho, a gente faz aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E convidamos o nosso amigo para tocar o barco. Obrigado. Boa tarde, mais uma vez mais. Boa tarde. É sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Faz um ano, parece que eu estive aqui, né? Faz. Mas é uma alegria, viu, gente? Então, que a paz de Jesus continue com todos nós. Estou sentindo falta de uma pessoa aqui. Uma que vem de motocicleta. Está lá atrás. Está lá atrás? A Mila. Não esqueci de você, tá vendo? Então, que a paz santíssima do Cristo continue com todos nós. Que a luz santíssima de Jesus, que está brilhando sobre todos nós nesse instante, nos envolva a cada um e nos inspire para o seu evangelho desta tarde. Gente, é sempre bom que a gente lembre, ou pelo menos mantenha sempre uma lembrança importante na nossa mente. Jesus nos prometeu que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, no meio delas ele estaria. Olha só, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e mais, em todo o seu evangelho bendito e redentor. Então fica bastante claro para nós que Jesus está conosco nesse instante. É uma bênção. Jesus está olhando a cada um de vocês, verificando a cada um quais são os problemas, as dificuldades que já sabe, mas está abençoando a cada um. E o Evangelho de hoje vai nos ajudar bastante. O Caio já apresentou, é o capítulo 15 do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação.
o que é preciso saber para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Gente, Jesus, o grande mestre que Deus nos enviou para nos ensinar o caminho. Olha só, Deus é a misericórdia, né? Nos ensinar o caminho da luz, do bem e da verdade, o caminho do amor, do perdão, o caminho da salvação. Jesus era um judeu simples e humilde. E com as suas pregações, ele começou a atrair muita gente do lado dele. E começou a incomodar os pais da igreja da época, né? Os sacerdotes do templo. Então, o que esses sacerdotes estavam percebendo, estavam perdendo discípulos, adeptos? Começaram a tentar Jesus. E tentaram várias vezes Jesus para desacreditá-lo diante do povo. E toda vez que eles faziam isso, eles quebravam a cara. Jesus sempre aproveitava aquela impertinência para deitar ensinamentos. E neste evangelho aqui, fora da caridade e salvação, tem dois episódios, quase parecidos, mas são dois momentos diferentes. Primeiro, um sacerdote, então, que é o doutor da lei, chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu para ele, perguntou para ele: o que está escrito na lei? Ele era o doutor da lei. E ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, é isso aí, faz isso e você ganhará a salvação. No outro episódio, ainda semelhante a esse, chega um outro fariseu e pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Como se ele não soubesse. Jesus respondeu: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, todo o teu espírito. Eis aí o primeiro e o mais importante dos mandamentos da lei de Deus, frisou Jesus. E completou: e eis o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso grande problema. Vejam, gente, graças a Deus nós estamos numa casa cristã como essa, cuja doutrina nos esclarece o verdadeiro motivo da nossa existência. Né? Veja, vamos pegar de Jesus para cá, todas as civilizações de Cristo para cá, né? Todas elas, o grande nó sempre foi o relacionamento humano. As pessoas não se entendem, as pessoas não são fraternas umas com as outras, as pessoas não são solidárias umas com as outras. Há muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, muito egocentrismo ainda. São vícios, gente, que estão instalados dentro do nosso espírito, estão camuflados e não nos deixam perceber a existência deles. Por isso que a gente acha que não tem defeito nenhum. E o que acontece? Esses vícios que estão arraigados na nossa alma falam por nós em muitas ocasiões. E nós não percebemos. Eles falam alto, falam grosso. Então, o que nós precisamos fazer é isso. É primeiro identificar esses vícios que estão em nós. Não é fácil. A gente fala assim, não firmar para ninguém. Não é? Não é fácil, porque o vício, o próprio vício, ele se autodefende. Precisamos fazer. Confiar em Deus, gente. Pedir ajuda. Ajuda a Deus. Meu Senhor, me ajuda a identificar em mim os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas imperfeições. Me ajuda, Senhor, a me ver quem eu exatamente sou. E aí, gente, nós vamos perceber Jesus. Jesus, o grande mestre, o médico dos homens e das almas. Jesus que nos trouxe uma receita de vida. Qual é a receita? O Evangelho. Como um remédio, nós devemos tomar todos os dias aqueles remédios de uso contínuo do Evangelho. Mas não no sentido piegas de uma seita religiosa ou de um fanatismo religioso. Não, gente. Vamos entender o Evangelho como um fato real da vida nossa. Sabe? E vamos manter na nossa mente. Eu vou entrar já, viu, cara? Quanto tempo eu tenho? 40 minutos? Por aí. É muito. Meia hora, tá bom. Então, gente, nós vamos
precisar identificar em nós, então, essas fraquezas, essas imperfeições, sabe? Para que a gente possa, a partir daí, começar a nossa renovação espiritual, que é o que nos importa agora. Então, a caridade, uma das mães das virtudes, uma santa virtude, aliada à paciência, à simplicidade e à humildade, formam um quarteto sagrado da nossa evolução espiritual. Precisamos, então, prestar atenção em nós. Como é que eu estou diante do Evangelho de Jesus? Como é que eu estou diante de todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe? Vamos manter na nossa mente as principais máximas do Cristo. Quais são, gente? Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa indefinidamente, indistintamente. Não importa qual foi o mal que nos fizeram. Perdoa. Se te baterem numa face, oferece a outra. Cara, no sentido simbólico. Ou seja, se te faz um desaforo, não leve em conta. Continua ajudando. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aí vamos dizer, sabe que eu tenho uma pessoa muito difícil dentro de casa. É com essa que você tem que se ajustar. Mas não é ela a pessoa errada. Se você não consegue se ajustar com ela, o erro é seu. Por quê? Falta paciência, compreensão, tolerância e aceitação. Portanto, jamais vamos nos colocar como vítimas do processo da vida. Ai, meu Deus, tudo é ruim para mim. Tudo é complicado. Eu sofro. Deus nos enviou para esta encarnação, para todas que nós fizemos. Nós não viemos por acaso. Deus nos dá oportunidade. Deus não castiga. Deus é misericórdia. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. São 3 dos nossos objetivos de vida, em qualquer reencarnação. 3. O primeiro, resgatar um pouco do nosso passado. Passado de erros, de imperfeições, de pecados. Então Deus nos coloca de novo numa nova existência, vai lá e faz de novo, aprende com os teus erros. Portanto, nunca reclamar desse próprio sofrimento. Agradecer a Deus a oportunidade de que eles estão me dando força, sustentação e coragem. Ou seja, pedir força, sustentação e coragem para enfrentar essas dificuldades, sem reclamar, sem blasfemar, sem se revoltar. Aceitar o sofrimento, as dificuldades, com resignação, com fé e confiança em Deus. Primeiro ponto. Aí já cumprimos a primeira. Vamos para a segunda tarefa que nos trouxe para cá. Aprender coisas novas. Conquistar virtudes. Tirar esses vícios de dentro do nosso espírito. Claro que não vamos virar santo do dia para a noite, nem Deus espera isso. Mas vamos dar um passinho adiante. Vamos amenizar esses vícios, essas dificuldades que estão fazendo tanto mal, sabotando a minha felicidade. Fazendo um esforço, porque precisamos de esforço. Nada acontece assim com facilidade. Aí está a nossa fé baseada na nossa firmeza de comportamento e atitudes. Segundo. Terceiro, trabalhar na obra da criação. O que é isso, gente? Ser bom. Praticar a caridade. Agora podemos então, gente, falei que provocavam Jesus. O doutor da lei veio e perguntou e fez essas perguntas. Jesus respondeu exatamente aquilo que todos nós precisamos até hoje, né? Amareis o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e vosso espírito. Eis aí o primeiro maior dos ensinamentos. E é o próximo como a si mesmo. Para amar ao próximo e a Deus eu preciso primeiro me amar. Ele falou, amar ao próximo como a si mesmo. Preciso me renovar no espírito. Senão não vou conseguir amar o próximo. Você entendeu? É sutil a coisa, né? Mas é importante. O fariseu lá que perguntou, né, qual era o maior mandamento, o próximo, ele falou, quem é meu próximo? Isso foi de Deus. Ele sabia. Jesus conta então aquela parábola do bom samaritano que eu não vou contar aqui. Samaritano era um povo que vivia num lugar chamado Samaria. Samaria era um povo proscrito, melhor dizendo, pelos judeus. Os judeus não gostavam daquele povo porque eles não professavam nenhuma religião. Então Jesus pega uma pessoa daquele lugar, o samaritano, para pôr na história que ele conta, que alguém bateu numa pessoa, deixou cair pelo caminho, passou um sacerdote, olhou, deu de ombros, passou um levita, olhou, deu de ombros, passou um samaritano e cuidou dele. E Jesus respondeu, quem dos três é o próximo do mais próximo? E o doutor da lei não teve saída.
é o salário que tem. Ou seja, sem questão ideológica ou religiosa, ser bom, fazer o bem, olhar o outro com os olhos da alma e não com os olhos da crítica, olhar a pessoa, o que ela tem de bom, e desprezar o que ela tem de ruim. E somos todos iguais. Eu tenho coisas boas, mas também tenho coisas ruins, e assim somos todos. Quem sou eu para julgar, para condenar, para criticar? Mas quem sou eu? Né? Caridade, então, gente. A caridade tem duas vertentes. A caridade material, que é mais fácil, que a gente conhece, dar um pouco de vinho soda. O Caio falou um monte de coisa aqui, pediu bastante contribuição, principalmente dos pobres, dos humildes, dos que não têm nada, esses sacolinhos de Natal. É uma coisa que a gente pode fazer com facilidade. Dar aquilo que a gente pode dar. Não importa quanto. Ah, só isso aqui. Não importa. É o coração que manda a gente. Sabe, quando a gente olha o outro e vira o outro assim, desperta aquela compaixão, é isso que vale. Sabe? Então, dar um pouco das coisas que nos sobram é mais fácil, mas ainda assim. Né? Chega na campanha do agasalho, a gente aí põe com essa roupa, tem outra, mais põe lá, depois passa lá, olha, isso aqui ainda está boa, aí bota para guardar roupa. A gente só quer dar alguma coisa que está estragada, né? Furada. Mas aqui ainda está boa. Ué, mas vai dar alguma coisa ruim para o pobre? Essa aqui ainda está boa. Já passei por isso. Viu? Aprendi. Viu? E a outra caridade moral, essa que é o nosso grande desafio, a caridade moral. Sabe por quê, gente? Porque a caridade moral nós praticamos 24 horas por dia. Desde o momento que você levanta até o momento que você vai ver. Sendo bom, fazendo o bem, promovendo o bem, realizando o bem. Não entrando em atrito, discussões, brigas. Não pensando mal, não vendo mal, não escutar o mal. Não é fácil. Claro que não. Portanto, insisto, vamos prestar atenção em nós, nas nossas atitudes, comportamento no nosso dia a dia, como nós estamos dentro do Evangelho de Deus. Vamos continuar errando, gente. Ninguém vai sair daqui santo. Mas o que importa é a nossa boa vontade, a nossa autodeterminação de querer melhorar. Porque aí nós vamos receber ajuda do plano espiritual. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Gente. Quando nós estamos desprovidos de fé, de confiança em Deus, estamos assim desanimados, estamos deprimidos, aquele problema que nos atormenta a vida, ele se agiganta diante de nós. E aí a gente fala, meu Deus, eu estou liquidado. O mesmo problema, quando eu estou provido de fé, de confiança em Deus, sou eu que me agiganto diante daquele problema. Ou seja, o problema é igual. A diferença está no meu estado de espírito. Muitas vezes esse problema vai passar pela vida nossa inteira. Não significa que eu não devo lutar para melhorar. Mas se eu não conseguir virar, se eu não conseguir derrotá-lo, derrotado está. Ou seja, segue em frente, entrega na mão de Deus. Nunca ficar sentado chorando em cima daquele problema. Por quê? A fila da vida está me dando expulso permanentemente. Se eu sentar e chorar, eu fico para trás, a fila muda. Percebe? Como nós temos muita capacidade e importância sobre o nosso futuro, o nosso dia a dia. Ou seja, nós somos o diretor principal, o ator principal do filme da nossa vida. Nós é que determinamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Não é Deus. Deus dá oportunidade. Quantas precisarem? Deus ama. Deus não castiga. Tá, Deus? Então, gente, o que significa então ser caridoso? Ô, Caio, quando você está achando que eu estou passando, você só faz assim, né? Ser bom, que eu disse, é generoso, ser atencioso, é ter paciência, compreensão com os problemas alheios, fazer o bem, estar sempre pronto a atuar, ajudar e ter o espírito de servir. Como Jesus. Jesus ensinou Pedro, filho do homem, ele veio para servir, não para ser servido. Ou seja, gente, aonde está passando o filme da nossa vida? Dentro do nosso lar, com poucas pessoas. É ali que tudo começa. Paciência, compreensão, tolerância. É estar atento, gente, para aquelas pessoas que convivem comigo, meus filhos, minha mulher, sei lá, marido, mulher, enfim, né? Para ver se
Se eu não percebo que tem alguém precisando de ajuda, uma palavra, uma mão estendida. Agora com esse bendito celular, ninguém tem tempo para mais nada. Agora, aquela história, quando ele está com o celular, aí alguém vai falar, não, agora não. Falam com a rede social, falam com as pessoas de fora, mas não falam com as pessoas de dentro. Uma pena. Então, é perceber no outro alguma coisa que o outro precisa de mim. É ter sensibilidade com relação ao outro. É enxergar o outro, como eu insisto, com os olhos da alma. E não com os olhos da crítica. Ah, pessoa difícil. Não tem pessoa difícil na minha vida. Se alguém é difícil na minha vida, esse alguém sou eu. Tá? Então, a caridade é a mobilização da nossa vontade de fazer o bem. A caridade, gente, em resumo, é o amor em ação. Como é que é o amor? Eu vou ter que se materializar. Caridade, sentimento. Né? Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem a pratica coloca em movimento as forças da alma. E a caridade, segundo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, contemporâneo de Jesus, o maior apóstolo do Cristo depois da sua conversão. Paulo de Tarso, olha, naquela época, ensinando já, olha aqui, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, disse Paulo, ainda que eu tivesse o dom de profecias, e ainda que eu tivesse toda a fé que transporte montanha, se eu não tiver fé, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Então a caridade está acima da fé. Desculpa, eu pus a fé, mas não tem fé aí não. Está acima da fé. Porque, é claro, como é que eu posso ter fé se eu não sou caridoso? Não existe fé assim. Certo, gente? Disse mais Paulo de Tarso, destas três virtudes, então, a fé, a esperança e a caridade, a mais resplandente é a caridade. Kardec, outro ensinamento, olha, nós não somos só responsáveis pelo mal que a gente faz. Nós também somos responsáveis pelo bem que nós não fazemos. Ou seja, trabalhar na obra da criação. Nós somos mensageiros de Deus. Ah, mas eu estou cheio de defeito. Não importa, Deus está vendo só o nosso lado bom. E está dizendo, faça a tua parte, me ajuda a ajudar o teu irmão. Põe isso na cabeça. Nós vamos começar dando um passo adiante. Sabe, enxergar o outro, é um exercício bom que eu aprendi. Hoje eu tenho dois filhos, um de 49, um de 47, 5 netos. Então, os meus filhos são aquelas pessoas mais importantes da minha vida. Até hoje, ainda parece que eles são pequenos. Então, quando eu vou ver um defeito nele, eu olho, se fosse meu filho que tivesse sentado ali, não queria ver o defeito nenhum. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, fala, se fosse meu filho, não vou desejar o mal para ele, mesmo que ele esteja fazendo mal, eu vou desejar o bem, eu vou orar por ele. Porque eu quero o bem do meu filho, porque eu quero o bem de Deus, porque todos são filhos de alguém. Mesmo os mais velhos, o pai e a mãe no mundo espiritual, estão velando pelos filhos aqui na terra. Olha só, gente, sabe, é um exercício. Não vou fazer o mal para mais de mim. Não vou pensar o mal, não vou ver o mal, não vou escutar o mal. O mal não tem existência própria porque ele não foi criado por Deus. O mal foi criado pelos homens. Deus criou o amor. Então, o mal se insinua onde o bem não se encontra. Significa o seguinte, você faz um desaforo para mim. Eu aceitei esse desaforo, fiquei magoado, triste, ressentido, significa que o teu mal atingiu a mim. Por quê? Porque o amor não está aqui. Aí quando ele fala, ai meu Deus, vocês estão mal para mim, olha, pensa bem, que o mal que ele está fazendo para você é você mesmo. O mal se insinua onde o bem não se encontra. Se eu fui atingido pelo mal que você me fez, porque o bem não está aqui. Eu vou precisar me rever. Preciso me rever. Evangelho, na veia, sempre o Evangelho. E pedir ajuda, assim, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para nos dar força, sustentação, coragem, diante das dificuldades do dia a dia. Assim nós viramos a roda da nossa existência. Como se apresenta então o caridoso? Como é que ele é? O caridoso verdadeiro, por excelência, ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é. Chico Xavier foi caridoso, nem sabia o que era. Eu tive mais 2 vezes e vi essa caridade dele, no falar, sabe, a atenção dele, a preocupação dele. Uma vez,
Ele não viu mal, nunca viu mal. Uma vez isso foi um fato acontecido. Na época do governador Maluf, aquelas coisas de corrupção, falava mal do Maluf. O Gugu Liberato, que tinha um programa de televisão, que já se foi entrevistar o Chico. E perguntou para o Chico, Chico, o que você tem a dizer do Maluf? O Chico ia falar mal do Maluf. O Chico respondeu para ele, deve ser um bom avô. Vai ser um bom avô? Avô. É mesmo. E o lado bom das coisas. Só ver o lado bom, gente. E a caridade, ela é muito sutil, a gente precisa tomar atenção. Tem um outro exemplo bom para a gente refletir aqui. Acho que já está aparecendo nas redes sociais. Um casal foi viajar, chegou no aeroporto, entrou na sala de embarque, foi tomar um cafezinho lá naquelas lanchonetes, pediu café com pãozinho de queijo, aí a garçonete que serviu, eles falaram bom dia, ela não respondeu e tal. E quando ela trouxe as questões, ela jogou assim o pratinho, assim, com má vontade, sabe? Parecia má vontade. A mulher do cidadão ficou, mas imagina isso, a maneira de servir a gente? Que estupidez é isso? Vamos reclamar para o gerente dela. O marido ponderou. Calma, ela está com problema. Ela está com algum problema. Se nós formos reclamar para o gerente, é possível que o gerente mandar ela embora, aí vai ter dois problemas. E um deles causado por nós. Tomaram café, terminaram de tomar café, foram saindo, o rapaz ficou por trás e falou assim, pegou na mão dela, falou assim, filha, muito obrigado por tudo, tenha fé que Deus está do teu lado. Ela começou a chorar e pegou para as duas mãos. Uma coisa tão simples. Olha só. Então é ter sempre assim, essa atenção com o outro. Está nervoso, está bravo, está falando. Ora mentalmente em favor dele. Pela sua paz, pelo seu equilíbrio emocional, para que ele possa relaxar o corpo, para que ele possa ser assistido. Tá bom, gente? Então, é um estado de espírito. O Chico Xavier, Irmã Dulce. Todos conhecem a história de Irmã Dulce? Também, era caridosa. Ela estava também num dia. Cara, eu não sei como é que está o meu horário, tá? Falta quanto? Quanto que falta, amigo? Meia hora. Quanto? Mais 20 Tá. A irmã Dulce estava cuidando de um leproso, naquela época, né? Leproso, aquelas feridas purulentas. E ela estava assim, no quintal, com ele sentado na cadeira e limpando ele, cuidando dele. Chegou um repórter para fazer uma entrevista com ela. Quando o repórter viu aquele quadro, fez assim, irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela muito simplesmente, eu também não. E aqui no Brasil nós tivemos uma madre, uma freira também, a nossa irmã Dulce, a goianinha também, que foi, só viveu para fazer a caridade, viveu em favor dos desassistidos. Então, segundo a madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, é a filosofia de vida dela, ela dizia assim, os bons merecem o nosso amor e os maus precisam dele. Deixa só que bonito. Tá? Ser caridoso é despertar para o sentimento de humanidade em relação ao próximo. Fraternidade, solidariedade, sabe? Ajudar como a gente pode. Às vezes você está andando na rua e vê um cara, coitado jogado na calçada. Passa, mentaliza, pede a Deus uma bênção em favor daquele irmão. Porque ele é um ser humano como a gente. Por que ele está lá? Não interessa. Não interessa porque ele está lá. Está jogado. Podia ser um ente querido nosso. Deus abençoe, meu filho. É criar na própria mente o espírito de servir. Então, como eu disse, o Filho do Homem veio para servir. Despertar para o sentimento, então, como eu disse, de solidariedade, de fraternidade, é ser benevolente, é ter compaixão com o sofrimento do próximo. Tem gente que diz assim, cada um cuida de si. Né? Tenta de um de si, cada um cuida de si. Anda buscando essa filosofia barata, introduz o espírito e passa a fazer o seu bobagem. Às vezes alguém fala assim, fulano, dentro da parentela tem alguém que está precisando de ajuda, é problema dele. Mas vamos ouvir pelo menos. Como é que será que eu posso ajudar? Será que é só com dinheiro? Você
ter um pouco de coração. Não estou fazendo uma crítica, viu, gente? Estou falando para nós. Dos orelhas aqui, ó, também dá mais perto da minha boca. Viu? Eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Viu? A minha mulher, quase que ela vinha comigo hoje, porque era muito cedo, né? Mas ela disse, você vai fazer palestra hoje? Vai. Então escuta o que você fala. Só escuta, pode ficar sossegado. Porque às vezes a pessoa cobra da gente assim, ele faz palestra, ele é um anjo. Conversa fiada, eu sou igual a todo mundo. Sou um anjo de asas quebradas. Então, aqui nós estamos fazendo uma reflexão do Evangelho de Jesus, como nós devemos nos comportar diante dele, que veio há 2000 anos, quantas encarnações tivemos de lá para cá, gente? Já pensaram nisso? Porque não se ilude, nós estávamos lá, todos nós, principalmente os espíritos, os trabalhadores da última hora, estávamos lá, ou encarnados ou desencarnados, vendo Cristo, ouvindo Cristo. 2000 anos. Vem cá, quantas encarnações a gente teve? Claro, cada um é escondido de acordo com o seu perfil espiritual. Eu falo, vou fazer um chutômetro aqui por mim. Me conheço por mim. Né? Acho que a cada 200 anos, mais ou menos uns 80, estou com 80, já estou na hora essa, 82. Uns 85 aqui, uns 120, 130 lá. Prepara o lá, vem para cá. Então, se for isso verdade, 2000 anos, 10 encarnações, meu Deus, não aprendeu nada ainda, senhor Romero. 10 encarnações. Que não seja 10, seja 5. Claro que aprendemos sim, já demos bastante passo adiante. Veja, nós somos muito piores bastante. Né, cara? Então, é fazer o bem pelo bem sem nunca esperar nada em troca. Não é fácil, olha só. Nem reconhecimento ou recompensas futuras. É nunca cobrar de ninguém. E às vezes não é cobrar um valor em espécie, é cobrar um reconhecimento. A gente se perde nisso. Faça um bem para eles. Passa um tempo e fala, puxa, nem se lembra mais. Falou nem obrigado. Nem obrigado. Né? Puxa, nem reconhece. Isso está na relação pais e filhos, viu, gente? Meu filho nem me liga mais. Meu filho casou, tem filhos, tal, e não liga. Meu filho não reconhece que eu passei noites em claros em favor dele. Não cobrar nada de ninguém. Fazer o bem pelo bem. Né? Sem distinguir quem quer que seja. Eu faço o bem pelo bem. É isso que vamos chegar a fazer, né? Muitas ocasiões, deixar seus próprios problemas de lado e ajudar o outro. Clarice Lispector, não sei se vocês se lembram do nome dela, uma grande escritora de romances, já falecida. Num dos livros dela, não me lembro agora, ela disse o seguinte: um amigo meu me chamou para ir lá cuidar dos problemas dele. Botei os meus no bolso e fui. Não sei se ela é espírita, mas olha que ensinamento. Quando alguém nos pede alguma coisa, vamos procurar colocar os nossos problemas, a não ser que tenha alguma coisa que realmente impeça, mas se não, vamos nos colocar a serviço de Deus. Você não é o dinheiro que tem. Você não é o diploma que tem. Você não é o poder que tem. Você é o sorriso que entrega. Você é a mão que estende. Você é o abraço que dá. Você é o amor que espalha. Isso é o cidadão de acordo com o Evangelho de Jesus. Ou seja, eu sou o amor que eu espalho. Que coisa, né? Assim sendo, estejamos atentos com todas as pessoas que estão no nosso círculo de convivência, pois talvez alguém precise de nós. Lembrar aquilo que eu falei, a gente está insensível, a gente não está prestando atenção, a gente só preocupado com a gente mesmo, com os nossos problemas, não está enxergando o outro. Às vezes o outro quer falar, a gente vai cada um cuida de si. É colocar os nossos ouvidos. Já pensaram nisso? Eu falei aqui, não ver o bem, não escutar o bem, não falar o bem. Já pensaram quanto os nossos olhos muitas vezes nos faz
um mal terrível, você não fala nada, mas só no olhar você fulmina a pessoa. Vai numa festa de parentes, faz a tempo um dia aqueles parentes, aí começa, olha lá, ela aqui, olha o jeito, olha o jeitão dele, tem uma pessoa, sabe, não fala nada, mas só, olha só, gente. Outra coisa, os ouvidos a serviço da caridade, não escuta fofoca, não escuta maledicência, procura cortar isso, não presta para nós. Porque entra no nosso ouvido e fica registrado na nossa mente uma coisa negativa. Então, olha só os ouvidos como eles são importantes para nós. Olha aqui. Ouvir sempre com atenção e só depois falar. Nós temos o hábito de falar. Escutar, a gente não quer. Então a pessoa começa a falar, você fala em cima. Escuta os ouvidos da alma, o que a pessoa tem para dizer. E depois fala. Jesus era assim. Ele não falava com impulso, ele pensava. Falava com ele e pensava. E ele falava. Né? Ouvir o mais tolo e se calar. Não discutir. Ouvir o mais exaltado e pacificar. Ouvir o desabafo e consolar. Agora, isso aqui é de lascar o cano. Ouvir o desaforo e não escutar. Você entrou por aqui, saiu por ali. Sabe aquilo que eu falei? Fez um desaforo para mim? Deus te abençoe. Você deve estar nervoso com alguma coisa. Mas eu te pergunto. Jesus te abençoe. Se eu fizer isso, eu cortei o mal que você tentou me fazer, entendeu? Ou seja, é não entrar numa polêmica estéril, inútil. Deixa o outro ter razão. É melhor ter razão. Não. É melhor ser feliz do que ter razão. Deixa o outro com as ideias dele. Ah, ele ofendeu, não ofendeu nada. Se ofendeu, se você quiser. Não ofende nada. Ninguém te ofende se eu não quero. Né? Encerrando então, viu, pai? Encerrando. Quando tiro alguém de um buraco, gente, esse buraco servirá para enterrar os meus fracos problemas. Aqui algumas frases filosóficas. É perfumada a mão que oferece flores. Agora tem uma aqui, essa aqui é muito boa. Quem ama as rosas, suporta seus espinhos. Às vezes fala, nossa, meu filho é tão difícil. Não é nada. Você ama ele? Suporta os efeitos dele. Ah, minha mulher é tão complicada. Não é não. Você ama ela? Aceita ela como ela é. E o marido também, viu, gente? Nós também, né? Tem mais mulher que o homem aqui. A mulher também. Ame seus maridos. Viu? Viu, gente? Olha essa aqui, gente. As mãos que ajudam são muito mais sagradas do que os lábios que oram. Né? Então precisamos tomar atenção com as nossas orações. Muitas vezes a gente coloca no piloto automático, sabe? O Pai Nosso, principalmente, está tão decorado que a gente está orando o Pai Nosso pensando na novela, por exemplo. Orar com sentimento. Se não for, o Pai Nosso é a principal oração que nós temos, que Jesus ensinou. Mas orar significa expandir sentimentos. A nossa vida é boa quando estamos felizes, mas a nossa vida será muito melhor quando as outras pessoas que estiverem conosco forem felizes por nossa causa. Olha que beleza, né? E finalmente, encerrando, estou com Jesus. Comecei com ele, encerro com ele. Jesus deu todos os exemplos. Jesus não só ensinou, ele exemplificou em todas as suas situações. Né? Porque falar é fácil. E Jesus, além de falar coisas importantíssimas que estão gravadas no Evangelho, ele exemplificava. Como ele está lá do lado a pés, por exemplo. Jesus estava na última reunião com seus discípulos. A última. Ele sabia que no dia seguinte, ou aquela noite, ele ia ser preso. Depois ser crucificado. A última recomendação que Jesus deu aos seus discípulos, que está ressoando nos nossos ouvidos até hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus os abençoe sempre, e dê sempre força e sustentação
amparo e assistência. Deus abençoe. Obrigado, cara. Eu mando fazer isso. Você pode encerrar para nós? Pode? Pode. Então vamos uma vez mais nos colocando assim, no clima da prece. Vamos ainda elevando bem o nosso pensamento, fixando o nosso pensamento no nosso querido e divino Mestre Jesus. E conversemos com Ele neste final do nosso Evangelho. Mestre amado, obrigado por esta oportunidade santíssima que nos oferecestes diante do vosso Evangelho. Senhor, abençoa-nos a todos, Mestre. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Auxilia-nos nós, a cada um, no nosso dia a dia, Senhor, a que bem possamos assimilar e exemplificar estes ensinamentos nas nossas relações com os nossos semelhantes. Muito especialmente, Jesus, com os nossos entes queridos. Mestre amado, caminha conosco no caminho da nossa vida. Seja sempre conosco, nos dando força, sustentação e coragem, Mestre, diante das nossas necessidades e das nossas dificuldades. Abençoa-nos nesta hora e encerra a nossa reunião com a tua bênção de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, gente. Obrigado. Quando quiser, Caio, pode me chamar e também correr. Opa.